Eu estou aproveitando esse intervalinho aqui do Papo de Graça, onde a gente está falando sobre psicopatia, para bater esse rápido papo à beira do lago contigo, exatamente sobre esse tema. Até porque quando a gente fala em psicopatia, o que vem em mente são casos extremos, como por exemplo esse trágico episódio que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde um estudante de medicina entrou no cinema atirando, matando gente, ferindo tantas outras. Isso infelizmente aconteceu no Brasil há alguns anos também, coincidentemente com um estudante de medicina, num shopping em São Paulo, matou gente no cinema. O caso do ano passado do atirador da escola no Rio de Janeiro, que também atirou, matando gente numa sala de aula, e infelizmente isso é recorrente, especialmente nos Estados Unidos. Essa é a imagem dessa patologia do psicopata, quando nós falamos sobre isso. Acontece que a psicopatia não está presente somente nesses casos em indivíduos, mas ela está presente em sistemas. Nós vivemos num sistema contaminado por esse espírito psicopata. O sistema econômico, o sistema político, o sistema religioso, o sistema empresarial muitas vezes é regido por esse olhar que desconsidera o dado elemento humano, o indivíduo. Ele trabalha com jogos de poder, com números, com sistemas de estatísticas. E isso vai produzindo olhares e mentes, e espíritos, e pessoas, e atitudes, e caminhos cada vez mais talhados por essa matelar da psicopatia. Quando você anda num mundo como esse, num fluxo como esse, cada vez mais trabalhado por essa patologia, a tendência é que você vá se tornando sem perceber, até como meio de sobrevivência. Afinal de contas, como caminhar no meio de psicopatas sentindo, incluindo o dado, o valor, o olhar humano? Se torna cada vez mais complicado e excludente você vir um peixe fora d'água. É por isso que tantas pessoas hoje em dia, isso é um dado do IBGE, se decepcionam com a religião até. Eu incluí, talvez você se assuste quando eu incluo a religião nesse elemento psicopata, eu não me refiro a nenhuma específico. E obviamente eu não estou generalizando também, mas é um espírito presente, afinal de contas ela coloca dogmas em cima do humano. No próprio exemplo religioso, espiritual, a gente tem com Jesus esse exemplo, à medida que uma mulher adúltera estava sendo apedrejada porque a lei mandava. E aí veio a famosa frase de Jesus que diz: quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Esse é um olhar psicopata. A lei diz isso, o dogma diz aquilo, então não me importa que ali existe um elemento humano. O meu interesse está acima disso. O meu olhar frio e distante, patologicamente psicopata, impõe a essa mulher o apedrejamento. Portanto, para a gente concluir esse rápido papo nosso aqui, o que eu queria lhe propor é que você não perca essa dimensão do humano, ainda que o sistema que você esteja inserindo muitas vezes lhe exija ou lhe conduza para isso. Às vezes você paga um preço, às vezes é difícil, às vezes você é excluído e às vezes você vai ter que abrir mão e fazer escolhas e se distanciar. Mas é um desafio para mim e para você, apesar dos pesares, apesar desse fluxo cada vez mais desumano, cada vez mais frio, cada vez mais estatístico, não perder a dimensão que cria vínculos, a dimensão que aproxima pessoas, a dimensão que aprofunda e enraiza o olhar de amor, que no fim das contas está sobre isso e que te constrói como ser. A gente se dilui como humano justamente porque a gente perde essa dimensão. Então não importa o meio em que você esteja inserido e ainda que esse sistema seja profundamente psicopata, não perca a sua dimensão humana, a sua dimensão de olhar. Faça escolhas, pague preços, se for o caso, mas se enxergue e se revise constantemente, questionando-se até que ponto você não está aderindo a esse espírito que infelizmente hoje impera nos sistemas que regem esse mundo. Esse é o nosso papo, pensa nisso.